Bem-vindos ao Caxias Conversa, o podcast da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O episódio de hoje é apresentado pelos estagiários da equipe de comunicação da Câmara, com um tema especial, jogos eletrônicos, como eles são desenvolvidos e também como eles impactam a comunidade. Meu nome é Vitor Ló, eu sou estudante de jornalismo e junto comigo está minha colega Leandra. Tudo bem, Leandra? Tudo bom, Vitor? Me chamo Leandra de Souza, sou estudante de publicidade e propaganda. E hoje a gente está aqui com participação remota do Gustavo Scanduzzi da Silveira, diretor de arte do Epopeia Games, e Pedro Gabriel Rodrigues de Castro, chefe de operações também da Epopeia Games, que fala diretamente de Goiânia, e Gustavo fala daqui do Rio Grande do Sul. Os dois estiveram por trás ali do desenvolvimento do jogo Gaúcho and the Grassland. Olá, meninos! E aí, gente, tudo bom? Prazer aí estar falando com vocês, obrigado pelo espaço. Espero ter um papo bem legal aí sobre o Gaúcho e indústria de games, né? Vamos desenvolver essa conversa aí. Bem, olá então, obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Passo das minhas palavras às do Pedro, então vamos ter um programa bem bacana aí. Junto com a gente também tem o Marcelo Fardo, professor e coordenador do curso de Jogos Digitais da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos lá, vamos bater essa bola aí. Certo. Então, Marcelo, eu gostaria de começar te perguntando como é que está a procura pelo curso de Jogos Digitais na nossa região? Olha, em relação a outros cursos mais tradicionais, assim como, sei lá, ciência da computação, outros cursos da área da TI, por exemplo, que o nosso curso está encaixado na área da TI, né? Ele está localizado lá, tem menos alunos, né? Enfim, a gente pode conversar mais sobre isso, de por que poderia ter mais, né? Mas até porque o mercado aqui na Serra, especificamente, né, no estado, até é um modelo para o restante do país, né? O pessoal da AD Jogos aí, eles bem sabem como é que funciona isso. Mas aqui na Serra é uma missão nossa ainda melhorar um pouco essa participação dos alunos, né? E aí a gente pode discorrer depois os motivos disso, né? Mas poderíamos ter mais alunos, tá? Então, atualmente estou em torno de 20 e tantos alunos lá, mais o de criação digital, então boto que eu tenho lá uns 80 alunos mais ou menos, que estudam especificamente para trabalhar na indústria criativa em várias áreas, entre elas jogos digitais, né? Tu comentou da presença de alunos de criação digital, que é um curso de bacharelado. Isso. O curso de jogos digitais, ele é bacharelado ou ele é de tecnólogo? Então, o curso de criação digital é um curso um pouco mais abrangente, é um bacharelado de 4 anos, que envolve formar egressos, né, formar profissionais para algumas áreas da indústria criativa, né, animação, vídeo, audiovisual, desenvolvimento de software e jogos, né? Então, dentro desse perfil de egresso, nós temos a área de jogos, tá? O curso de jogos digitais, especificamente um tecnólogo, ele tem 2 anos e meio, um pouco mais curto, né? E aí é como se ele fosse uma parte, assim, bem, falando por alto, assim, uma parte do criação digital, que daí ele fica especificamente focado em jogos, né? Mas também com uma perspectiva que a gente chama de generalista, né? Então, o aluno que vai estudar lá, ele não vai estudar só desenho, não vai estudar só desenvolvimento de personagens, não vai estudar só programação, ele passa por um perfil mais generalista, então aprende um pouco de tudo dentro dessa área interdisciplinar, que é o desenvolvimento de jogos, né? Claro, ele escolhe se aperfeiçoar em algumas coisas, porque na indústria é assim, né? Mas é bom que ele tenha uma base, né, de todas essas áreas e como elas se comunicam, até para poder ingressar numa equipe. O cara vai trabalhar como programador lá, mas é bom que ele saiba como o game designer trabalha, é bom que ele saiba como artista trabalha, para poder se conectar nos fluxos da equipe, né, e poder gerar uma sinergia mais interessante dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o pessoal ali pode complementar isso que eu estou falando, mas com certeza eles vão confirmar isso, né? Então, essa que é a atual organização, assim, dos cursos que nós temos aqui na Universidade de Caxias do Sul. Também comentou sobre a integração pós o curso, ingressar no mercado de trabalho. Então, agora vai uma pergunta em que os três podem responder, que é o que pode ser feito para que tenha mais oportunidades nesse mercado, incluindo a possibilidade de formar novas startups de desenvolvimento de jogos. Posso dar um chute inicial aqui, né? Nós estamos com uma iniciativa, nós tivemos no ano passado, e agora a ideia é nós
colocarmos ela de novo, né, para funcionar, que é o StartUX, um programa de desenvolvimento e, enfim, aceleração de startups e pequenos negócios que acontece todo ano, né, na UX. E ano passado a gente lançou a primeira edição do StartUX Games, então a gente pegou interessados que têm uma ideia de jogo, ou que queiram aprender, ou que têm interesse em montar uma empresa, né, e a gente montou algumas equipes lá e demos um pontapé inicial, assim, um empurrãozinho inicial para eles, no sentido da gente tentar desenvolver novos negócios aqui, né, porque eu acho que a gente tem duas missões também como universidade, como curso, né? Primeira é, óbvio, formar uma mão de obra que consiga ser absorvida, que consiga contribuir com as empresas que já existam, mas também a gente tem que focar no perfil empreendedor, né? Para que novos estúdios nasçam, para que novas empresas de jogos consigam se desenvolver aqui na Serra, né? E integrar esse ecossistema Rio Grande do Sul, Brasil, né? Que está se desenvolvendo num ritmo bacana nos últimos anos, né? Eu costumo brincar que há 15 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, na minha época, né, se queria trabalhar com jogos, numa empresa de jogos, você tinha duas opções, ou você fundava a sua própria empresa, né, ou você fazia as malas e ia, né, Estados Unidos, Europa, Ásia, porque aqui, né, nós tínhamos muito poucas oportunidades, né. Hoje eu já tenho alunos que trabalham, inclusive Matheus, né, é colega do pessoal aí da Epopeia, né, funcionário deles ali, né, que é um aluno meu aí, entre outros que também atuam na indústria de jogos, né. Então a gente precisa atuar nessas duas frentes, eu penso, né, como universidade, pelo menos, né, tanto na formação de uma mão de obra especializada, né, quanto no incentivo ao empreendedorismo, né, para que essas pessoas também tenham possibilidade de, né, fundar uma empresa, de contratar novas pessoas, né, e enfim, já falei demais, deixa os meus colegas ali complementarem um pouco também. Gustavo, Legal, Pedro. um ponto bem importante que a gente sempre enfatiza, assim, quando conversa, principalmente com o estudante ainda que está começando a entender, assim, como vai se encaixar em mercado, se experimentar bastante, explorar as suas habilidades, testar rápido, falhar rápido, usar os recursos que tem a favor dentro de cursos, universidades, para eles poder começar a eliminar certas dúvidas iniciais que é comum de acontecer, né? Então, uma coisa que a gente sempre indica que dá bastante resultado é participar de Game Jams, por exemplo, porque eles conseguem experimentar pequenos núcleos de trabalho, conseguem trabalhar em funções diferentes de cada setor de desenvolvimento, e é um período bem curto, dá bastante experiência dado a proposta de um ciclo inteiro de um jogo, mesmo que em alguns dias, né? E isso acaba acelerando um pouco o processo do crescimento profissional da pessoa, independente do setor que ele escolher ali como trabalhar, né? Mas acho que junto com isso tentar não ficar talvez tão esperar se formar, esperar terminar o seu curso, usar do próprio hub que tem com o networking das pessoas, justamente porque é a partir daqui que as empresas começam a olhar, né? Então, o Matheus, que o Marcelo mencionou, foi uma pessoa que a gente chegou no Marcelo primeiro, pedindo indicação, a gente estava precisando de programador, ele indicou algumas pessoas, dentre elas foi o Matheus, que aí conseguiu fazer um teste com a gente e fechou dentro do projeto que a gente precisava, né? Então, esse olhar, assim, de estar atento aos acessos que tem em universidade, em game jams, ou participar de eventos em que as associações dos jogos estão presentes também, são encurtadores de caminho, né? Porque o profissional vai ter que fazer o seu lado ali. Até deixa o Gustavo pincelar um pouco o lado do portfólio, que é uma coisa bem importante também. Mas quanto mais a gente conseguir experimentar e acelerar o relacionamento assim com a indústria e aproveitando os hubs que tem, mais rápido ele consegue se encaixar em mercado de trabalho, pegando feedback, pegando experiência e melhorando o próprio portfólio, né? E tu enxerga a diferença na região região aí de Goiânia com aqui de onde o jogo está sendo desenvolvido, enfim, até a questão cultural do gaúcho and the grassland? Eu acho que tem uma diferença, e não é uma diferença negativa, mas tem uma diferença talvez do momento ou espaço e oportunidades que acontecem, pelo que eu pude perceber, em cada estado.
Sim. No caso de Goiás, por exemplo, que eu já tenho agora uma relação um pouco mais próxima também dos desenvolvedores daqui, eles estão no momento de formar também uma associação. Está começando a aparecer as primeiras empresas com projetos mais maduros, de escopo um pouco mais robusto. Isso vai alimentando, obviamente, né, o mercado local em si. E as universidades, os outros educações, assim, o setor de ensino está começando a ser mais buscado e está tendo mais oportunidade agora para, inclusive, rolar graduação aqui, que ainda não existe, né? Ah, não sabia. Achei que Na existia. região do estado. É, exato. Então, a gente nota que aqui eles estão num estágio que a gente passou, sei lá, alguns 10 anos atrás, porque provavelmente a gente conseguiu formar algumas coisas mais cedo. Mas aí, em relação ao São Paulo, o Rio Grande do Sul aconteceu depois. Então, parece que tem um pouco dessa diferença só de momento, assim, sabe? Mas, de qualquer forma, os estados todos estão em comunicação, principalmente por conta da existência das associações. Então, uma acaba pegando o expertise da outra e vai se desenvolvendo, enfim, não necessariamente fazendo as mesmas ações, porque, como tu mencionou também, questões culturais, questões de como o pessoal trabalha aqui também tem uma diferenciação, e vale a pena eles formatarem o mercado a favor deles aqui, né? E não necessariamente copiar um modelo que é do Sul, Sim. Nordeste e tudo mais, mas a gente troca essas figurinhas também entre associações, o que é bem legal, e acaba que um estado ajuda o outro nesse sentido, e o mercado nacional vai crescendo em conjunto, né? E Gustavo, quais mudanças tu gostaria de ver acontecendo para que esse mercado ele seja mais desenvolvido? Muito bem. Eu quero dar só uma pequena pincelada num tema anterior ali. É, eu acho que é bem importante para quem está montando a empresa, um grupo de alunos ou um grupo de pessoas que resolva criar uma empresa, é identificar alguém no grupo que tenha a veia empreendedora comercial. Essa pessoa, na verdade, é quem vai fazer o elo entre o desenvolvimento e o mercado. É super importante encontrar pessoas bem capacitadas na arte, na programação, no game design, mas se tu não tiver uma pessoa atenta para fazer negócios, a tua chance de sucesso é bem reduzida. Então, encontrem alguém que tenha esse tino, esse olhar, que tenha o pai vendedor de carro, sei lá, alguém que sabe que já tem no sangue essa coisa do negócio. Isso facilita bastante, assim, quebrar com mais facilidade a barreira inicial. Voltando para a tua pergunta, o que eu gostaria de ver para melhorar o mercado? É isso, né? Isso. Vou pegar o gancho do Pedro, então, para responder a tua pergunta, que é o portfólio. No meu setor, que é arte, quando eu vou fazer a contratação, eu procuro olhar, eu preciso olhar o que a pessoa fez anteriormente. Sim. Então, o portfólio normalmente é uma coletânea de imagens que mostram o que a pessoa tem de bagagem até aquele momento, né? E, em linhas gerais, a gente ainda precisa correr mais para alcançar um nível de portfólio interessante. Sim. A gente faz, eventualmente, portfólio review, que a gente faz uma análise de vários estudantes, e é sempre muito cru, assim, muito inicial. É difícil encontrar uma pessoa que vem com um portfólio bem montado e com um material sólido. Qual E seria a para tua, tu ter isso, Uhum. qual seria a tua Diga. sugestão para que, enfim, alguém consiga melhorar o portfólio dos Uhum. designs? É, eu ia seguir nessa linha. Uma coisa que eu acho que é bem fácil de fazer, não é bem fácil de fazer, é bem fácil de pensar e não tão Sim. fácil de fazer, que é tu pegar alguém que tu admira, um projeto que tu admira e escolher daqui a pouco um asset. Um asset é qualquer coisa que tem no jogo, certo? Um personagem, um carro, uma cadeira, uma casa. Então, Sim. vamos supor que tu adora um jogo qualquer aí, God of War. E daí tu olha lá pro Kratos e diz, não, eu vou chegar nesse ponto aqui. E daí trabalha incessantemente até tu chegar o mais perto possível daquilo ali. Provavelmente tu não vai alcançar, mas se tu tiver um objetivo claro, um target que tu quer perseguir, vai nele. E quando tu tiver chegar no teu melhor naquele ponto ali, tu tem uma peça de portfólio.
certo? Mas tem que pegar um desafio que seja realmente que te faça sofrer, saca? Que tu vai ter que trabalhar para alcançar ele. Então, se tu tiver 3, 4 peças que tu fez isso e tu... Porque assim também, quando tu vai trabalhar como... Eu como diretor de arte sou o responsável por criar a identidade do produto, certo? Sim. Então, tu como artista 3D ou 2D que vai trabalhar comigo, tu vai seguir as minhas orientações. Então, tu vai ter espaço para criar? Claro que vai, mas segundo as minhas orientações, certo? Então, se tu pegar um trabalho que já foi executado e tu olhar e tentar chegar perto dele, tu tá mais ou menos seguindo a orientação daquele diretor de arte daquele produto, entendeu? Como é que então foi para desenvolver todo o universo do Gaúcho and the Grassland? A gente Toda vai a passar arte algumas também. imagens agora para quem estiver acompanhando. É, a gente começou desenvolvendo o Gaúcho primeiro, ele foi a primeira peça a ser feita. E, de novo, a gente tinha Sim. um alvo, né? A gente gosta muito da Nintendo, a gente se baseou muito em Zelda Link Awakening, que é um dos títulos Legal. da Nintendo. E eu peguei uma foto do Simões Lopes Neto e uma imagem de um bonequinho do Link Awakening. E daí tentei chegar num mix do que seria. Eu falei Simões Lopes Neto, né? Falei errado. É o cara do laçador lá. Desculpa, esqueci o nome Paixão dele. Cortes. Paixão Cortes, obrigado. Então eu peguei uma foto do Paixão Cortes junto com uma imagem do Zelda, botei um do lado do outro numa tela, e na outra comecei a desenhar, tentando encontrar similaridade entre as duas imagens. Sim. A partir desse personagem, depois a gente fez uma casa para entender as proporções de escala e a estética, e a partir dali foi se desenrolando o restante de tudo, assim. Mas nasce dele. Entendi. E quais são as oportunidades, assim, que vocês se encontraram aqui, sendo Caxias uma referência em tecnologia? Oportunidades em que sentido? Só para saber explicar certinho o que tu tá me perguntando. Em geral, a gente coloca, tipo assim, ensino, testes, o portfólio que vocês falaram, que eu acho que é importante. Sim. A qualidade também. Softwares que utilizam. Posso tentar responder, talvez a gente sempre foca também no curso, né, no desenvolvimento do portfólio. Nós temos disciplinas de projeto, inclusive o Pedro participou já de algumas, a gente sempre convida o pessoal de empresas, né, ele falou do portfólio review, a Fevale que faz isso, né, então a gente sempre tenta, como professores, a gente sempre tenta convidar o pessoal de mercado para ter esse contato com os alunos, né, já ver o que eles estão fazendo, acompanhar, dar um feedback importante para eles, de direcionamento, né? É bem importante isso, né? Então, e uma característica importante que você comentou, talvez de Caxias do Sul, mas não só de Caxias, porque é uma área que ainda está bastante online, híbrida, né? Então, por exemplo, o Pedro está em Goiânia, o estúdio é de São Francisco de Paula, tem um aluno meu aqui de Caxias que trabalha também, né? Então, essa disponibilidade de poder trabalhar remoto também é uma característica dessa indústria, né? Então, a área geográfica em si é um tanto quanto irrelevante, né? É claro que você tem hubs onde concentra mais oportunidades, né, nas capitais, esse tipo de coisa, a gente não pode negar que isso acontece, né, e que uma presencialidade é importante, afinal de contas, se nós temos uma empresa em Caxias, é bom para Caxias, se nós temos uma empresa em São Chico, é bom para São Chico, claro, é bom para o estado como um todo, né, mas eu acho que essa localização geográfica, assim, ela não é tão importante nesse sentido, né? E outra coisa, isso acaba gerando menos, eu diria, ou quase nenhum atrito entre empresas, assim. Eu conheço bem o pessoal, né? E é uma área muito interessante, né? O pessoal dos estúdios, assim, você pode conversar com qualquer um. Não existe uma concorrência predatória ou desleal entre empresas, exatamente o oposto disso que acontece, né? Você consegue muita cooperação, muita colaboração, muito incentivo, muita parceria, muita, enfim, conexão com todas as empresas, né? Uma porque o mercado não é local, né? Você não tá vendendo, eles não vão vender o gaúcho, claro que vai vender também, né? Mas não tá concorrendo com uma empresa aqui de Caxias, não, né? É um mercado global.
né? Então você consegue exportar o teu produto para o mundo inteiro e também sem precisar de nenhum container, né? Sem precisar de nenhum frete físico para esse produto, né? Então isso facilita um pouco e promove uma integração maior entre empresas, né? Então esses fatores geográficos, eles são importantes, claro, né? Que nem eu falei logo no início, a gente quer empresas aqui em Caxias do Sul, a gente quer novas empresas aqui, mas não é um fator limitante também, né? Ele não coloca empecilhos para a indústria e para a atuação profissional, né? Eu acho que nesse sentido que é a tua pergunta, né? A Epopeia nasce praticamente online. Para não dizer que foi 100% online, no início, os fundadores, o Pedro, o Ivan e o Rodrigo, eles trabalhavam fisicamente numa sede, né? Mas depois que começa a ganhar corpo e com a mudança do Ivan para São Francisco de Paula, a coisa fica remota e ela vai funcionando muito bem assim. A gente se encontra 2 vezes por ano, muito mais para confraternizar e para ter um pouco de contato presencial, mas o ano passa 100% online. A gente tem outras pessoas trabalhando para nós em São Paulo, no Rio de Janeiro, e funciona muito bem. A gente se adaptou bastante também. A gente já é digital pré-pandemia, então a gente praticamente não sofreu as consequências que algumas pessoas e mudanças que ficaram de legado para depois, né? Vocês já estavam adaptados antes. E complementando o que o professor falou, tipo, o Matheus Santos que trabalha conosco, isso é uma outra coisa legal. Daqui a pouco tu pode criar em Caxias um grupo, um centro de referência de bons profissionais e dizer, vamos buscar em Caxias porque lá eu sei que eu vou encontrar gente boa, sabe? Mas o cara tá trabalhando para o mundo. E em relação à competição, não há competição porque nos jogos isso não acontece. Tu não joga um em detrimento do outro. Se tu gosta de um tema, como Cozy Game, como Farm Game, que é o nosso produto, tu joga um e depois o outro, porque é aquilo que tu gosta. Então, eu não vou perder o Carlinhos porque ele joga tal coisa e ele não vai comprar o meu, não, ele vai jogar essa coisa e depois vai jogar o meu também. Então, é um ambiente empresarial que é bem saudável por não ter essa concorrência que às vezes é pesada em outros mercados. Mas, então, falando sobre concorrência, muitas pessoas aguardam o Gaúcho in the Grassland. Inclusive, são mais de 50 mil usuários que colocaram o jogo na lista de desejos. Então, fica a curiosidade de como é que vocês conseguiram fazer um jogo com a cultura gaúcha atingir o nacional e o internacional. Isso é uma história de talvez uns 4 anos aí, né, Gustavo? E alguns desafios que a gente foi meio que bolando estratégias e tentando concretizar elas enquanto o projeto acontecia. Mas acho que a coisa mais certeira que dá para dizer sobre isso é que a gente criou o projeto, a gente concebeu o projeto com essa intenção de que o gaúcho, a gente podia fazer um produto com uma cultura diferente e que a gente tinha mais domínio, de forma a ser internacionalizada. E isso partiu como era um pilar do projeto, né? Ter essa ideia ser realizada. Tanto é que, só te interrompendo, Pedro, tanto é que vocês apresentam o gaúcho como um cowboy latino. Sabe por que isso? Porque fora do âmbito Brasil, as pessoas o reconhecem como um cowboy latino. O pessoal da Argentina, do Uruguai, também se comunica mais ou menos pelo mesmo... a percepção visual, talvez, né? Como ele é icônico nesse aspecto. Mas realmente porque existe um desafio também de a gente construir essa campanha de divulgação do jogo para fora do Brasil, porque o peso da cultura não é o mesmo e é menos, né? Então a gente não tem o mesmo impacto para fora. Então a gente precisou encontrar outros recursos, outros artifícios. Mas o lado do cowboy latino. Tanto que a divulgação de vocês ela é feita em inglês, né? Os trailers do... Exato. A gente tem que trabalhar em duas perspectivas, né? Como a gente trabalha com o público nacional e o público internacional.
Mas ao mesmo tempo a gente encontrou convergências e foi adaptando tanto por gameplay, coisas que a gente sabia que o consumidor de Cus Game gosta de jogar. A gente foi enfatizando coisas para esse lado e usando a força do contexto nacional e da cultura, porque o Brasil também nos ajuda muito em relação a expandir isso, né? Então, foi tentando usar a força dos dois lados, sabe? Para poder transformar o projeto em algo que tem uma cara mais de unidade, mesmo que a cultura não tenha a mesma força nesse aspecto para fora do país. A nossa ideia nunca foi fazer um jogo cultural nichado rio-grandense, não é isso? Entendi. É fazer um produto internacional que se vale da nossa cultura. A Polônia faz isso bem, os Estados Unidos fazem isso com excelência, o Japão faz isso bem. Sim. Eu não sei como é que é a Grécia em desenvolvimento de jogos, mas a cultura é extremamente difundida Com através certeza. de produtos, né? Então, a nossa ideia foi fazer exatamente o que os caras fazem lá fora, só que usando o nosso material cultural. Mas o produto, ele não é um produto para o Brasil, ele é um produto para o mundo, né? E, consequentemente, o Brasil está inserido, mas a gente tem o desejo de que ele seja consumido no mundo inteiro. É um desafio de design bastante interessante, né? Porque você tem que conversar com o público local, óbvio, né? Afinal de contas, ele bebe da influência da cultura gaúcha, né? Mas não tanto a ponto de não ser reconhecível, identificável e relacionável com potencialmente qualquer pessoa do planeta Terra, né? Exato. Então é bem interessante esse contexto, né? E se a gente voltar lá para a formação do profissional que a gente falava antes, né? O profissional tem que saber programar, o profissional, enfim, da programação, o profissional da arte, o profissional da modelagem, o profissional de game design, para deixar essa experiência agradável, fluida, interessante, divertida, né? E aí você tem o profissional de negócios, como foi bem comentado, né? Que ele precisa estar inserido nisso. Não adianta ter um jogo fantástico lá no meu portfólio, na minha gavetinha lá, e ninguém conhecer, eu não saber como vender esse jogo. Aí fica dependendo de uma sorte, assim, um fator de sorte extremamente difícil de acontecer. E, enfim, você precisa unir tudo isso, todas essas expertises, né? Para desenvolver um produto, né? Um jogo que consiga conversar com diferentes públicos. Então, eu sempre digo, né? Que fazer jogo Pedro acabou de falar, né? São 4 anos desenvolvendo, né? Então, isso... Às vezes também um outro fator que talvez contribui para não termos tantas pessoas assim interessadas é que muitos alunos começam no curso, né? E no primeiro contato que eles têm com essa realidade, eles se espantam e vão procurar outra coisa, né? Porque não achavam que era tão difícil e tão complicado e tão complexo fazer um jogo, né? A gente vive num mundo onde nós temos uma super abundância e super oferta de produtos digitais, de jogos, de filmes, de séries, de animações e tal. Isso passa uma impressão errada, né? De que é fácil de fazer, de qualquer um consegue, de que a inteligência artificial é só entrar lá no chat GPT, me faz um jogo de gaúcho muito legal para vender, enter, vai estar pronto o Gaúcho and the Grasslands lá, né? Então essa é uma ilusão que existe, né? E que o jovem, né, gurizada aí quando entra no curso, se depara, não, mas espera lá, cara, é muito difícil só fazer um personagem andar na tela, meu Deus, quanto código, quanta animação, quanto asset que precisa, né? E aí isso dá uma espantada, assim, né? Então, voltando, só fazendo um gancho com aquilo que a gente comentava antes, né? É um outro fator que também meio que dá uma peneirada, uma filtrada, uma barreira, assim, também em novos profissionais, porque não é fácil. Não é nada fácil desenvolver um jogo, né? Nem um pouco fácil. Pelo contrário, é uma tarefa difícil, não é qualquer um que faz, precisa de um profissional, de fato, uma mão de obra altamente especializada. Sim. Eu posso afirmar com bastante clareza isso, né? Precisa de uma mão de obra altamente especializada para desenvolver um jogo com qualidade, né? E, enfim, isso também atua, só fazendo um gancho com aquilo que a gente falava antes, né? E questão, assim, dos fatores ali de localidade, tem a dublagem, né? O nosso gauchês, no caso. Como é que foi pra vocês, assim, ver, por exemplo, o Alan Zoca já pegando, assim, as nossas gírias e tal? E eu queria entender um pouco mais essa dublagem, como é que foi feita.
Isso foi divertido e foi meio surpresa para nós, né, Gustavo? No sentido de Hum, que originalmente, quando a gente passou a demanda, a gente trabalha com a empresa Radioativa, ela é de Porto Alegre também, mas trabalha remoto sim. com pessoas de vários lugares do país. E a gente. É o único setor da Epopeia que a gente terceiriza, por gostar muito do trabalho deles, já ter experiência de trabalhar junto em outros projetos também. E porque eles entregam um material muito competente sempre, né? Então, a gente já estava num fluxo de outros trabalhos e a gente mandou para eles lá, ó, estamos com o Gaúcho agora, tá aqui a nossa demanda X. E ela, eu falo assim, foi uma demanda meio básica, tipo, das coisas especiais que imaginava que já ia entrar pro jogo, os efeitos, um pouco de trilha e tudo mais. Partiu deles a área criativa de passar as locuções, as narrações, as interjeições do personagem. E quando eles nos mostraram a primeira vez, criou toda uma camada nova, assim, de feature pro jogo. Nossa, a gente tem que explorar isso aqui mais a fundo, porque vai agregar muito ao projeto, né? Então, foi para nós também uma relação de permitir, né? Que a gente sempre gostou de trabalhar assim com os profissionais também, de permitir que outras pessoas possam trazer um lado criativo a agregar ao projeto. E aí, em E cima para disso, a gente explorar foi. isso, tem que buscar bastante inspiração. Para vocês, falando um top 3, quais seriam os top 3 jogos que vocês mais gostam? E aí tu pegou um ponto forte aqui, porque talvez cada um vai te falar três que gosta mais, né? Bom, já pegando o gancho aqui, depois eu te dou a palavra, sabe? Eu gosto muito de jogos da Nintendo, por questões de gameplay, eles são muito bons em apresentar Sim. gameplays fortes, mas eu sou um fã, de Souls-like muito aficionado, assim, eu tô ainda jogando todos os meus Dark Souls, todos os Elden Ring, todos os Souls-like que aparecem por aí, eu realmente gostei muito do gênero. O pessoal comenta aqui que eu sou muito extremista em dificuldades, assim, até quando eu criava level design, eles achavam que eu fazia levels difíceis demais, né? Mas, e também tem uma outra camada que eu gosto de jogos com teor narrativo, ou então que às vezes nem é tanto a mecânica do jogo em si, mas eu exploro uma narrativa de algum jeito a partir de jogos, né? Então, tenho jogado ultimamente o Call of Talk, que é um jogo meio que tu é um barista de café, mas tem um universo lá em que mistura histórias de personagens folclóricos também e tudo mais. Mas é um jogo bem baseado em narrativa e tem uma mecânica de fazer desenho nos cafés e fazer a receita de café junto. Então é outra pegada, completamente diversa Souls-like, mas eu também gosto de jogar, entendeu? Um gosto eclético. Exato. Tudo bem, eu quero fazer só um comentário a respeito do áudio e depois eu respondo a pergunta. Uma coisa que é muito interessante no voice-over que tem ali, que foi sugestão da Rádio TV que a gente abraçou porque achou incrível, é que tem três camadas ali. Tem o gaúcho que se identifica horrores e daí fica todo feliz. Tem o brasileiro que ouve e daí acha curioso o gauchês. E tem o gringo que não entende nada e acha fofinho. E todo mundo sorri, cada um por um motivo diferente. Respondendo sobre os jogos, vou fazer uma coisa polêmica que eu não jogo. E Ih, Porque eu sempre gostei muito de desenhar e eu, em algum momento da vida, precisei entender o que eu ia fazer para ganhar dinheiro fazendo o que eu gostava de fazer. E daí, num primeiro momento, eu fui para publicidade. Sou colega de vocês aí nessa comunicação. jornada. E fiquei aí por bastante tempo com agência digital, como funcionário trabalhando com agência. E daí depois eu acabei saindo, tive algumas tentativas de ter uma empresa, só que eu não era empresário. E daí eu conheci o Ivan, que é empresário. E daí eu me juntei à Epopeia. Mas o meu negócio mesmo é desenhar, animar, ter o olho Sim. atento ao visual das coisas e dos jogos. Então eu consumo muito através de vídeo para uhum. entender o que está acontecendo e como é que as pessoas resolvem as questões técnicas. Às vezes estou olhando o vídeo e pô, mas o cara teve uma solução que legal e tal. Se eu fosse para botar jogos, é tudo de jogo de velho. Out of this World, que é um jogo que saiu para Amiga 500 e depois para Super NES. É... Atari, joguei muito Atari.
Gosto muito de Hero. Hero é um dos primeiros jogos do Atari que tem um level design mais complexo e que tu ia avançando à medida que tu entrava no fundo da caverna. E gosto muito de R-Type também, que é um jogo de navinha, que também é de MSX e depois acho que sai para Super NES também. São consoles que são pré-PC. Eu nasci em 77. Se O você tem PC menos para de essa minha 30 vida. anos, nem faz ideia de que jogos são esses, né? Não, não, eu tô Pensando nisso. falando Uma coisas boa parte da audiência alienígenas. aí vai pesquisar no chat GPT o que ele tá falando. Exatamente, mas Bota bota no ali no Google Google. e é legal. É. É que nem a gente tava Pesquise, falando antes lá do jovem. CEO, bota do CEO, bota no Google o que significa CEO. Então, vai aparecer computador para mim, PC com 386 DX40 em 91, 92. Então, antes tinha TK, MSX, que é uma base japonesa, Commodore, que era uma base inglesa, que é da onde vem um Amiga 500. Então, eu jogava em outros computadores antes de aparecer o PC. E o teu top 3, professor? Eu tenho um perfil mais explorador, assim, então eu gosto de vários jogos, gosto muito de board games também, né? Jogos analógicos, é um mercado interessante também, né? Para sair um pouco das telas até, né? A gente poder sair um pouco das telas, mas jogos digitais, eu gosto muito do The Witcher, né? The Witcher 3 foi um jogo que, enfim, bem mainstream aí, que me marcou bastante, eu joguei muito e gostei, perdi Levou horas e muitas horas. horas minhas também. Né? Então é muito bom, assim, imergir naquele mundo, né? Presenciar aquele mundo, estava lá dentro. Né? The Last of Us também, agora tem a série ali bombando, né? Eu gostei muito. Desculpa só te interromper, inclusive sobre The Last of Us, era algo que a gente até comentou antes. É um jogo que ele é exemplo de inclusão sobre acessibilidade e representatividade. Eu até gostaria de fazer essa pergunta para ti, se ele é um bom exemplo para ser utilizado em aula, para demonstrar a importância de incluir todas as pessoas no universo dos jogos. Sim, eu sempre comento, né, a parte de acessibilidade, a gente sempre cita o The Last of Us como um exemplo, né, porque eles de fato se preocuparam, foi o primeiro jogo, acho que de fato se preocupou, assim, um AAA, né, um jogo com orçamento, né, bastante significativo, né? A gente tá passando imagens do The Last of Us na tela. Então, foi um dos primeiros jogos de uma grande empresa, mesmo que de fato se preocupou a fundo com a acessibilidade, né? Então, tem toda a questão de localização espacial via áudio, né? Se uma pessoa com baixa visão consegue jogar, uma pessoa com alguns problemas de motricidade consegue ligar assistências de jogo que te ajudam a ir pra frente, você não precisa mirar, você não precisa, sabe? Então, ele acomoda uma quantidade bastante grande de públicos, né? Desde o público extremamente casual e com dificuldades de acessibilidade, seja lá quais forem, até o público mais hardcore, digamos assim, que gosta de desafios, que gosta de suar um pouco, né? Gosta de Souls-like, aí, que nem o Pedro, né? Então, também encontra todas essas camadas, né? Só que, claro, isso vai aumentando o escopo de desenvolvimento do jogo, né? Vai custando mais, né? Então, é algo que, lógico que é importante as empresas se preocuparem, né? E muitas empresas hoje em dia se preocupam, mas a gente gostaria de ver mais jogos se preocupando com isso, né? Também. Sim. E a gente, até eu e o Victor, a gente estava vendo um vídeo hoje, antes do podcast, do Steve Saylor. Ele é um influencer, ele é cego, totalmente cego, e ele chorou horrores quando ele começou a jogar The Last of Us e viu que, pô, eu posso ser incluído, eu posso jogar, sabe? Sim, tem esses casos, né? Tem. Inclusive uma pessoa cega, né? Uma pessoa sem visão, não só com baixa visão, mas sem visão, né? Consegue jogar The Last of Us, né? Graças a todos os recursos de localização espacial, com áudio, né? Que eles se dedicaram a colocar no jogo, né? Então, para nós é até difícil imaginar, né? Porque nós enxergamos, né? Então a gente não consegue nem imaginar direito como é que é jogar, mas deve ser realmente bastante acolhedor e impactante, né? Você conseguir usufruir de uma obra de arte desse tamanho, né? Que é The Last of Us. E ganhador do jogo do ano de 2020. Sim, ganhador do jogo do ano. Agora a série também tem as suas controvérsias aí, né? Exato. Mas, de modo geral, é uma série bem boa também, né? Bem boa de assistir. É uma iniciativa bem interessante. O nosso podcast, ele vai chegando ao fim. Vocês gostariam de deixar alguma... Já agradeço a participação de vocês. Vocês gostariam de deixar alguma consideração final?
Nada especial, só me coloco à disposição, né? Se alguém estiver nos assistindo, tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais, saber o que estuda o curso, né, como professor, enfim, né, representando aqui a Universidade de Caxias do Sul nessa área. Fico à disposição, né? Nos procurem lá na UX, né? A gente está sempre de portas abertas e para conversar, para tirar dúvidas, para explicar, para colocar em contato com desenvolvedores, com empresas, né? Enfim, a gente está sempre aberto a isso. Foi um prazer ter podido participar. Passou tão rápido e teria tanta coisa para falar ainda, né? Prazer Mas, é enfim, nosso. agradeço muito. Não, dá para ficar falando dias aqui, sem repetir a conversa. Agradeço bastante o convite de vocês, foi bem legal o papo, achei bem bacana. Recomendações, coloquem na wishlist aí Gauntlet e Grassland, entra lá na Steam e aperta no botãozinho. E segue a Epopeia nas redes sociais aí, procura por Epopeia Games, a gente tá em todas elas. Qual é o isso, arroba? gente, Epopeia Games. Certo. Todas as redes sociais tu acha por Epopeia Games aí. Bem facinho. Também agradecer ao espaço, a oportunidade de a gente trocar essa ideia. Complementando, a gente também tenta ser o máximo de acessível possível para conversar com as pessoas, tirar dúvidas. Então, se quiser chamar a gente no Discord, lá a gente tem a comunidade que não fala sobre todos os jogos, mas fala sobre qualquer coisa também. Os devs todos estão diretamente lá no canal. E quiser conversar com a gente, pedir dica e mostrar portfólio. Cadastra o portfólio também no nosso site lá, que a gente tem um formuláriozinho, a gente sempre fica com um banco de dados lá disponível. E quando precisa abrir vaga, enfim, a gente cata lá também, né? Então, é sempre importante ter um canal direto para isso e tentamos ser o mais acessíveis possível para trocar ideia, tirar dúvidas. Tamo junto aí com a galera toda a comunidade, inclusive do Sul, aí, principalmente a gente trabalha com esse pensamento aí. Quanto mais gente conseguir crescer no mercado, é melhor para todo mundo, inclusive para nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também, Leandra, por me acompanhar aqui. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Obrigada, Vitor, pelo convite. Obrigada por vocês também toparem aí, bater esse papo com a gente, né? De Goiânia, ali, de outra cidade aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, professora, por ter se disponibilizado vindo até aqui presencial. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Caxias Conversa vai ficando por aqui. Não esqueça de conferir as redes sociais do Parlamento Caxiense e até a próxima.